Expansões de domínio, uma das técnicas mais insanas já mostradas em Jujutsu Kaisen, conhecidas por serem o ápice das habilidades do feiticeiro Jujutsu. Elas sempre chamam a atenção, seja pela animação absurda ou pelas cores vibrantes. Mas mesmo sendo algo tão foda, poucas expansões foram realmente mostradas, considerando a quantidade de feiticeiros que existem na obra. E recentemente, a gente quase viu 3 expansões de domínios acontecendo ao mesmo tempo. Mas esse cara aqui estragou tudo. Ele é tão gente boa que o Yuta até deu um beijo nele. E como eu sou um péssimo animador, longe de ser profissional e nem perto de ser bom, eu vou animar a expansão de domínio do Yuta. Mas primeiro, tinha que analisar e planejar como seria a animação. Essa vai ser bem mais curta que o normal, já que decidi focar só na expansão, sem animar o que acontece antes. E o esboço da animação fiz seguir o que tem no mangá, com foco primeiro na mão movimentando, até mostrar o Yuta fazendo o selo de mão, e uma animação dele falando expansão de domínio. A animação da expansão, tentei me basear de como é feito no anime, tudo em movimento e coisas surgindo, inclusive o Sukuna. E por último, o quadro final, mostrando todo o domínio. Mas depois de finalizar tudo, percebi que a animação de quando começa a surgir a expansão não tava tão da hora. E acabei mudando. O que antes seguia só em linha reta, mudei para como se a câmera girasse, passando pelo cenário. O Sukuna antes só mostrava de costas, e na nova versão do esboço fiz passando por ele. Dessa vez mostrando de frente, finalizando mostrando meio que um laço se formando. E aí sim, terminei o primeiro esboço. Com a base da animação pronta, comecei a fazer um segundo esboço, só que dessa vez colocando os detalhes, dando forma ao esboço todo rabiscado. Nessa parte, fiz uma versão melhor do design do Yuta, baseado no anime de Jujutsu, e a animação da mão e a espada já juntando os dois. E em seguida, o design do Sukuna, já deixando mais detalhado também, junto com os pilares que aparecem. Por último, fiz um esboço do que seria o cenário, e como no mangá não mostra muito bem como é, tive que dar uma de detetive e buscar no próprio mapa do Japão, já que é onde acontece essa luta, e fiquei perdido procurando por toda a parte onde era o lugar. Pelo pouco que mostra no mangá, eles estão em cima de um prédio, e procurei por toda parte e não achava. Então fui passando e voltando páginas, pra achar um lugar que finalmente era igual que tava no mapa. E quando eu olhei pro lado, tava lá, o prédio que você passa essa luta. Dá pra ver que é igual, só que com menos detalhes. Inclusive, eles modificaram muito o design, já que no lugar que eles lutam tem um ventilador gigante. Mas já desenhei tentando fazer uma versão mais ampla, para passar na animação de um lado pro outro. Com tudo finalmente pronto, era hora de partir para a etapa final, começando pela mão do Yuta. Limpei as linhas e adicionei novos quadros para tentar deixar mais fluida a animação, e tentei deixar o mais consistente possível, mas mesmo assim ainda ficou um pouco estranho, mas dá pro gasto. Depois limpei as linhas do Yuta e animei a espada, que deu trabalho demais. Já o Sukuna foi fácil e simples, porque o design já estava bem feito, então só limpei as linhas e modifiquei algumas coisas, terminando a line art fazendo os pilares que aparecem, e aí sim, uma parte foi concluída. Depois de marcar as cores, fui colorindo cada frame, adicionando sombras e a base. Dividi as partes e colori individualmente, para ficar mais fácil. E depois de terminar, fiz uma parada para deixar mais da hora a pintura. O Sukuna segui no mesmo. Fui adicionando cor por cor em cada frame, baseado em uma imagem que peguei no Google, para as cores dele. E no final fiz o mesmo esquema da pintura do Yuta, e até que ficou da hora o resultado. Para terminar a parte da pintura, só fui adicionando as cores dos pilares e fazendo as sombras. Também adicionei as cores das espadas que aparecem, e aí sim, finalizei a pintura. Agora faltava o cenário, onde limpei as linhas do esboço que tinha feito e acabei removendo uma grande parte, já que não iria aparecer. Depois marquei algumas sombras e deixei tudo mais consistente, e finalizei o cenário, para depois passar para as cenas e ir posicionando de acordo com o movimento. E para finalizar de fato essa cena, fiz a parte do domo da expansão surgindo e fechando o espaço, com a cor do interior da expansão aparecendo no final. E acabou que não adiantou de nada ter dado uma de detetive, já que o cenário quase não aparece, e por ele estar dentro de uma parte do prédio. Que burrice minha, mas pelo menos finalizei a cena. O segundo corte é bem mais simples e mais rápido, só fiz o esboço dos dois lá longe, limpei as linhas, marquei as cores e por último adicionei as cores. O cenário tem vários pilares e espadas no chão, inclusive nos pilares. Aqui pensei em deixar tudo se movimentando, então separei em 3 camadas. A primeira que é as espadas mais perto da câmera, a segunda que é a parte do meio onde fica vários pilares e algumas espadas mais de longe junto com o Yuta e o Sukuna, a terceira parte onde os pilares mais longe e o laço. Com as partes feitas e feito o movimento, fiz logo a composição, colocando alguns brilhos e efeitos. E aí sim, finalizei tudo.
E para concluir a animação, só passei pro Sony Vegas, pros últimos detalhes, colocando alguns efeitos, e os efeitos sonoros. Já a parte da dublagem era pouca coisa, só 2 falas. E por ser pouca coisa e por ter feito a animação da boca como se ele estivesse falando expansão de domínio em japonês, achei que seria melhor se a dublagem não fosse em português, mas sim em japonês mesmo. E quem fez a dublagem foi o Lucas do canal Vortex Project. Ele ajudou a completar a animação, e a dublagem ficou boa pra caramba. Com tudo feito e editado, aí sim eu finalizei a animação. Essa ficou bem mais curta que de costume, mas ficou boa. E antes de mostrar, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e hype o vídeo. Agora fica com o resultado final. Valeu! Ryoiki Tenkai. Shingan Soai.